Chegando com mais um podcast Estação NP, nesta sexta-feira, e hoje é ao vivo. Eu já estou aqui com o Dr. Guilherme Mila Antunes para a gente falar de segurança pública, porque estamos numa paz aqui na nossa região. Ainda agora eu vinha para cá, para o programa, e vi um menininho saindo da escola da URI, e ele organizando a mochila na calçada, vendo isso. E a gente dá tanto valor quando a gente perde as coisas, quando a gente vê que não tem mais. Então, o nosso foco hoje vai ser a segurança pública, com esses episódios que acontecem no Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil, mas principalmente valorizar o que a gente tem aqui na nossa região, gente. Olha, há mais de 13 anos não se registra um feminicídio consumado, há quase 10 anos não se registra um assalto. E os casos mais graves, 100% elucidados. Eu estou em Santiago há mais de 30 anos. Até hoje, 1 ou 2 crimes que não conseguiram, a justiça não conseguiu dar definição completa. Vejam só. Isso é maravilhoso para todos nós. E segurança pública é um bem intransferível, impagável. Depois da saúde, é a segurança pública, porque existe também a sensação de segurança. E com todos esses episódios do Rio de Janeiro, as pessoas estão confusas. A parte política tirando vantagem, pessoas que não entendem nada estão opinando. Eu me cuido muito para trazer a minha opinião, porque eu vejo que é muito idiota a pessoa opinar naquilo que não conhece. Então eu trouxe um rapaz aqui que é especialista, ele está há muitos anos na polícia, é o nosso delegado regional, conhece o que é enfrentamento ao crime, está acompanhando com isenção essa trajetória no Rio de Janeiro e poderá, num bate-papo descontraído aqui, conversar conosco. Em nome de Grupo Felite, da minha Centerlar também conosco, Lojas Quero Quero, muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo e pode opinar na rede social, que a rede social é livre, né? Sempre com educação, com respeito, com carinho, podem compartilhar, porque eu sei que aqueles que estão em dúvidas, que estão com aquele medo no ar, que aquilo vai passando de geração para geração, a ideia que segurança pública é um jeito, mas eles estudam, eles sabem, eles são treinados para isso. Portanto, Dr. Guilherme, muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez, sempre atendendo. Essa boa relação com a imprensa caracteriza também por uma forma boa de segurança pública, não é mesmo? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos assistem na Estação NP. É um prazer enorme estar aqui, receber esse convite para falar a respeito de um tema que ocupou todos os noticiários durante essa semana, né? Não tem como não ter sido pauta de qualquer conversa, roda de conversa, a situação da segurança pública nesse país, principalmente depois da operação que se teve no estado do Rio de Janeiro, na capital do estado, dia 28, né? Operação essa denominada pelas forças de segurança daquele estado como a maior ofensiva já registrada ali. Então, a partir disso, né, com o que a gente viu, com o que a gente conhece, com diálogos com pessoas que inclusive participaram da operação, a gente vai tentar trazer aqui o meu ponto de vista, né? Certo. É importante dizer que não é um ponto de vista institucional, é um ponto de vista do delegado Guilherme a respeito do assunto e do que trouxe o estado do Rio de Janeiro a enfrentar essa problemática e qual é a nossa realidade aqui de Santiago, até para que a gente tenha uma noção do que se vive aqui e valorize, né, João, o que se tem como em termos de segurança pública no nosso município. O que me preocupa, doutor Guilherme, é o crescimento das facções no Brasil inteiro. E o descontrole. A lei não consegue atingir, não consegue descapitalizar essas quadrilhas com o armamento que eles têm, com combustíveis, vão dominando, inclusive, franquias, os tentáculos vão crescendo. Chegou uma hora que explodiu, que eu penso que quase inevitável uma situação dessa e que a gente lamenta, claro, pelas vidas em geral. E lamento muito mais quando a gente vê. Aí é que está um fator importante do senhor falar, que a maioria são meninos, jovens recrutados pelo crime e que a vida inteira tiveram como referência os seus pais, os seus amigos que já estavam no crime, então eles entenderam que a vida era aquela. Mas eu não estou aqui para dizer que não são culpados, que isso e aquilo, porque são escolhas que se faz. Então, não adianta vir dizer numa rede social, mas o coitadinho do fulano,
Outro dia eu vi na rede social, mas fulano foi preso porque devia, claro, está aqui, tudo, as provas. Não, mas é uma boa pessoa. De boas intenções, o inferno está muito cheio, lotado. Então nós temos que ter esse valor, valor à vida, valor à nossa segurança em primeiro lugar. Mas eu fiquei muito impressionado ao ver as cenas, a maioria, a grande maioria, meninos, jovens, recrutados que parece que não tem nada a perder. Do que vai resultar isso, doutor Guilherme? Todo esse aparato lá, toda essa celeuma, essa discussão, essa letalidade desse grande trabalho da polícia, inclusive com policiais que tombaram também. O que vai desencadear uma guerra maior ou vão sossegar? Qual é a sua visão de tudo isso? Bom, João, primeiramente, a minha fala vai ser bem sincera, um ponto de vista bem crítico, bem transparente. O país vem vivendo uma onda de vitimização. Nós tivemos há pouco uma fala, que inclusive muito inapropriada, apontando o traficante como vítima do usuário. Demais. No mesmo caminho, nós temos o ladrão como vítima da sociedade. Certo. Esse não é o caminho. Jamais vai ser o caminho para uma sociedade que se busca direitos, se busca valores. A ação policial no Rio de Janeiro, que foi, diga-se de passagem, João, uma ação policial que foi resultado de um ano de investigação pelo Departamento de Repressão aos Entorpecentes do Rio de Janeiro, e foi durante 90 dias exaustivamente preparada pelas tropas operacionais para que tivesse, no momento da deflagração, o menor número de danos colaterais. Então, dessa forma, você teve uma ação muito bem sucedida, muito bem planejada. Nós não temos notícias de danos colaterais. Os confrontos que ocorreram entre os criminosos e os policiais, eles se deram numa área de mata, não como tradicionalmente ocorria nos becos, nas vielas, onde inevitavelmente, em razão dos disparos, sempre havia alguém vítima de uma bala perdida. O que se pôde precisar ali, aquela operação policial, ela era resultado, ela foi planejada, né? Como eu falei, foi resultado de um ano de investigação, mas ela foi planejada para o cumprimento de 180 mandados de busca e apreensão, para mais de 100 mandados de prisão. As forças policiais tinham 70 mandados de prisão para cumprir de indivíduos do Rio de Janeiro, mais 30 de outros estados da federação. Além disso, né, João, tem que se destacar a enorme quantidade de armas de fogo de alta capacidade lesiva, de alto poder letal, de fuzis de calibres de alta velocidade. Nós tivemos naquela operação ali mais de 90 fuzis apreendidos. Foi a maior apreensão de fuzis do estado do Rio de Janeiro numa única situação. E, especificamente com relação a essas armas de fogo, o que se tem ali até o momento apontado é que boa parte dessas armas, elas são de origem americana, são fuzis plataforma R. Nós temos ali mais de 50 armas de origem americana, plataforma R, muitas delas cópias de fuzis americanos, chamados copy fake. Tem mais de uma dezena de armas na plataforma alemã G3, mais de uma dezena de armas na plataforma belga, né, do FAL, do fuzil automático leve, mais de 2 dezenas de fuzis de armas da plataforma russa, AK-47. Nossa! Então, um absurdo de variedade de fuzis das mais diferentes plataformas, das mais diferentes origens e fabricantes. Além disso, boa parte desses fuzis, João, eles foram desviados das Forças Armadas da América Latina. Nós temos fuzis de origem venezuelana, fuzil de origem boliviana das Forças Armadas, né? Tem 2 fuzis das Forças Armadas brasileiras. Então isso demonstra, num primeiro momento, numa análise objetiva com relação às armas de fogo, que nós não tínhamos nenhuma arma de fogo desviada de uma outra situação do Brasil. Sim, armas de fogo estrangeiras. Porque muito se falou... Mas as nossas fronteiras, então, são uma peneira. Aqui, passa tudo. Muito se falou que o acesso mais facilitado às armas, principalmente a fuzis, traria um maior número de fuzis na mão de criminosos. Dos 91 fuzis, nenhum
é de origem ou veio de algum CAC. Foram todas armas contrabandeadas de países da América Latina. Certo. Esse é o primeiro momento. O primeiro ponto. Segundo ponto, essas armas, todas elas de alta letalidade, né? Calibres de alta velocidade, muitas delas com regime de fogo automático. Os criminosos que as portavam, eles não só utilizavam essas armas de fogo destinadas de forças militares, de forças de segurança, como também, o que mais chama atenção, eram as vestimentas. Nós podemos perceber vestimentas similares às forças de operações especiais do Rio de Janeiro, da CORE e do BOP. Além disso, nós tínhamos também roupas ghillie. As roupas ghillie, elas são utilizadas exclusivamente pelos snipers para se camuflar na mata e assim facilitar a incursão no terreno. Vários indivíduos estavam utilizando roupa ghillie. Porém, quando esses indivíduos que foram neutralizados, esses criminosos, e hoje a melhor expressão para esse tipo de delinquentes, estes narcoterroristas, porque, João, não tem como a gente chamar alguém que se dedica àquele tipo de atividade criminosa, que se utiliza de técnicas de guerra irregular, que essa é a melhor expressão que o Rio de Janeiro vive hoje. A expressão mais correta, o Rio de Janeiro vive uma guerra irregular, ou seja, uma guerra assimétrica, com táticas de guerrilha, com táticas paramilitares. Nós tivemos ali, durante aquela incursão, os criminosos lançando bombas, granadas através de drones nas forças de segurança. Nós temos barricadas que impedem a entrada das forças de segurança naqueles locais, mas elas não só impedem a entrada das forças de segurança naqueles locais. As barricadas, elas servem para delimitar que o Estado vai até ali. E eles imaginaram que estavam cada vez mais fortes e que o Estado não ia realmente entrar. Mas quando eu falo Estado, João, eu não estou me referindo só à segurança pública. Sim. Eu estou me referindo a toda e qualquer instituição. O Estado não está presente daquela barricada para dentro. Porque daquela barricada para dentro, o gás ele é comercializado pelo Comando Vermelho, no valor deles. Sim. A energia elétrica é com eles. O sinal de TV a cabo e de internet é com eles. Então, a partir dali, nós não temos mais É um governo paralelo. Poder paralelo, quase que alguém comparou, mas pior do que a Colômbia quando estava naqueles tempos bem difíceis, né? Com certeza, João, sim, e muito pior. E aí nós não chamarmos estes grupos armados, criminais, esses indivíduos de narcoterroristas, porque qualquer outro estado do mundo, em qualquer outro país do mundo, se a gente pegar a França, se a gente pegar a Inglaterra, a Áustria, a Alemanha, se alguém for se deparar na rua com um criminoso com um fuzil, ele vai ser taxado de terrorista. E aqui no Brasil nós temos essa situação que se perdura há muitos e muitos anos. As forças policiais do Rio de Janeiro sofrendo com limitações de ações em razão de ADPFs, que limitaram, inclusive, a utilização de aeronave para a cobertura dessas operações policiais. Então, essa eclosão que nós tivemos no último dia 28, com esse número de neutralizações, e essa é a expressão correta, porque só foram neutralizados os indivíduos que entraram em confronto com a polícia, com as forças de segurança. Nós tivemos mais de 180 presos. Quem decidiu não entrar em confronto com as forças de segurança foi preso. Só foram a óbito. O que a lei consta, né? Só foram a óbito os criminosos que entraram em confronto com a polícia. E eu vi uma narrativa e uma resposta também muito coerente do comandante do BOP, do Rio de Janeiro, quando ele foi questionado a respeito de que, dentre os indivíduos neutralizados, se não haveriam trabalhadores. E a resposta dele foi muito coerente. A operação ela começou às 4 horas da madrugada. Ou seja, o que um trabalhador estaria fazendo no meio da mata naquele horário? E veja a dificuldade. Eu penso que não. O avanço tático deles, da segurança, em meio ao mato, e com essas pessoas camufladas, com esse armamento
pesadíssimo. Imagina a dificuldade. O senhor, como especialista nessa área, como professor nessa área de segurança também, da Academia de Polícia aqui no Sul, como é que é o avanço, doutor Guilherme? E como que está o coração desse pessoal, que a gente tem que lembrar que o policial que está lá tem família, ele é um ser humano, ele está pior que numa guerra. E aí ele não consegue enxergar o inimigo, porque quando ele vislumbra o inimigo está vestido quase que nem ele. Então, eu queria que o senhor falasse dessa parte dificílima que é, né? Talvez por isso alguns policiais tenham tombado, né? Tão difícil é, João, que foram escolhidas entre as forças, entre os policiais que iriam participar e principalmente os que se posicionariam nos locais mais delicados, as forças de operações especiais, né? Por parte da Polícia Militar, o BOP, e por parte da Polícia Civil, a CORE. Os enfrentamentos, eles se deram com estes policiais, e os policiais melhor, eu posso dizer sem sombra de dúvida que são os melhores policiais que se tem a nível de país, os mais bem treinados, mas não basta só, João, os mais bem treinados, porque treinamento não é tudo. São policiais que vivenciam aquela situação de guerra irregular há muitos anos, que estão acostumados com aquilo ali, que se dedicam àquilo. E em razão disso, em razão da situação totalmente desfavorável que se infelizmente, aí sim a gente pode falar que você teve 4 vítimas daquela situação, né? Nós tivemos então 2 policiais militares, 2 policiais civis que foram feridos e vieram ao óbito, né? Considerados com certeza esses 4 heróis, porque vários deles há relatos que ainda conseguiram, com poder de fogo, auxiliar outros policiais que foram feridos. Cabe ressaltar aqui que nós temos 8 policiais internados. Né, em razão, que não se fala, não quase. Se fala. Temos um delegado da Polícia Civil que teve uma perna amputada, nós temos outro que está na UTI, e assim, diversos, né, situações. Então, é uma operação delicada, é uma operação cirúrgica, e que, além de os criminosos proporcionarem todo este aparato de quando a operação ela for realizada entre as vielas, sempre se tem algum morador sendo utilizado de escudo e tudo mais, que se optou então para que os narcocriminosos fossem direcionados para a Amazônia de Mata, e lá sim, se tivesse que ocorrer o confronto, se preservaria o maior número possível de vidas inocentes. Mas uma coisa que não tem como não chamar a atenção de todos é aquela imagem dos corpos, né, João? Aquelas imagens dos corpos enfileirados, que ganhou o mundo. Mas geram vários vieses, doutor. Porque vá um que diga, como eu falei agora, a gente se lamenta porque são jovens e porque se perderam. Não estou dizendo que não é para a polícia enfrentar. Estou tentando trazer uma realidade. E depois é claro que a morte, a violência, aqueles corpos chocam qualquer um. Só que as pessoas sem conhecimento opinam muito sobre aquilo, e o pior que eu acho é a parte política, que as pessoas não têm conhecimento e eles ficam travando esse embate para tirar o melhor proveito sobre isso. Claro que a gente sempre diz, não, o enfrentamento vai resultar em algum aspecto, o senhor já enfrentou, sabe bem do que eu estou falando. Agora, o resultado disso, o que eu penso assim, que seja um pouco de freio nessa criminalidade. O senhor acabou de relatar, o gás, a luz, a internet. Eu não sei se a escolarização, como é que funciona em alguns locais, porque, veja, são vários grupos criminosos, e esse Comando Vermelho é um dos piores, porque, pelo que a gente viu, de enfrentar, porque tem o PCC, tem outros tantos, e ele é antigo. Década de 70. Final da década de 70. Então é um dos primeiros? Sim. Ele surgiu antes do PCC. Então nós temos o Comando Vermelho aí surgindo no final da década de 70 e se organizando ao longo dos tempos. Aliás, eu acho errado esse nome, crime organizado, porque organizado deveria ser a sociedade, né? Como é que deixaram se organizar? Como é que se permite isso, né? E a partir de então se filtrando em diversos ramos, com a ajuda, né, de muitos.
né? E aqui não precisa a gente citar, porque todos os ramos eles vêm buscando se infiltrar para aí conseguir o poder. Tanto é que nós temos aqui no Brasil um projeto de lei que há muito tempo ele vem sendo discutido para que dois desses grupos, que é o PCC e o Comando Vermelho, sejam elegidos a grupos terroristas. Nós temos uma legislação no país antiterrorismo, porém, essa legislação antiterrorismo, ela não traz e não especifica o que é um terrorista, o que é um grupo terrorista. É falha essa lei. Nós precisamos, a partir desse momento, trazer os conceitos que, mundo afora, se tem grupos criminais similares às estruturas e às formas de agir destes dois, considerados como terroristas, ou como eles mesmos se dedicam à comercialização das drogas, como narcoterroristas. E, além de estarem ocupando esses espaços, aquela questão que eu ia falar da imagem, dos corpos, que chama a atenção, porque aquilo ali foi uma manobra dos próprios criminosos. Após o confronto, o local ficou aguardando a polícia científica, a perícia, fazer seu trabalho, de forma isenta. Porque se porventura tivesse ocorrido alguma irregularidade, algum excesso, quem iria apontar era a perícia científica. O que ocorreu? Nós vemos moradores, criminosos, familiares, que retiraram esses corpos daqueles locais, inclusive com a utilização de veículos roubados. Então, já se tem e juntaram para fazer aquela certeza. E antes de fazer as imagens, aqueles corpos foram despidos. As roupas utilizadas, as roupas que eu falei há pouco, camufladas e tudo, roupa camuflada, e os coletes balísticos, porque as imagens pouco antes dos drones demonstravam inclusive as vestes deles. Eles foram todos despidos, como se num passe de mágica, eles saíssem da mata e aparecessem ali de cueca. Essa cena dos meninos que eu falei agora para comover e a gente se preocupar, talvez tenha sido então mais agravante em função dessa inteligência deles, né? Dessa estratégia deles. Foi uma estratégia, João, para chamar a atenção da mídia. Óbvio que foi planejado, porque só nessa situação eu posso te apontar perfeitamente 2 crimes. Primeiro, fraude processual. Eu não posso alterar o estado num local, num corpo, de um cadáver, antes da perícia realizar o seu trabalho. Aí eu já tenho fraude processual. E o pior, há situações, alguns corpos que houve indicativo de que foram, por exemplo, tiveram a cabeça decepada. E aí fica aquela dúvida. Quem foi? Se os corpos foram retirados de lá e apareceram dessa forma, eu posso ter, inclusive, também crime de vilipêndio ao cadáver. Certo. Então, tem várias situações que elas precisam ser muito bem pontuadas diante daquilo ali. E não a gente olhar simplesmente, João, uma foto e fazer uma análise de uma imagem isolada. Mas eu fiz essa análise, doutor. Veja só, eu estou no jornalismo há 40 anos, sou um pesquisador, eu trabalho com foco nas raízes da violência e eu fui ludibriado por essa foto. Não tenho nenhum problema em dizer aqui. Entendi que aquela foto realmente me chocou, porque o jornalista ele não é um computador, por trás da notícia há um ser humano também que vai opinar mesmo que não queira. E eu percebi isso e me chocou, não tem que não se choque, e ninguém tinha falado isso que o senhor nos trouxe, dessa estratégia já para aparecer dessa forma. Vejam só. Então a mídia realmente não traz, por isso que a gente está aqui ouvindo uma pessoa que tecnicamente está olhando de fora e nos trazendo essa informação mais fidedigna, com isenção. Porque eu acredito assim que o nosso Rio de Janeiro vai ter um abalo muito grande, inclusive econômico, porque se venderam aquelas imagens para o mundo, os turistas, as pessoas que vêm e que alimentam a nossa economia, eu estou bem preocupado. Será que vamos reverter isso? Não é uma culpa aquele ou aquele outro, é uma função do todo, do fato que aconteceu. Porque às vezes acontece a situação
e ela se agravou daquela forma, e aí depois você tem a consequência. Mas eu acho que agora, João, eu penso vai ao ter contrário. mais tranquilidade. Eu penso que muitos, principalmente o mundo, os organismos internacionais, os turistas, estavam esperando esse momento. Sim. Estavam esperando uma força, que o Estado realmente demonstrasse que ele é o Estado. Que aqueles territórios fazem parte de um Estado democrático de direito. E que não serão barricadas que vão delimitar até onde o Estado vai. E o Estado, através do seu poder, né, porque o Estado é o único ente que detém, né, essa força da violência, né, a violência própria, a violência de Estado, só ele que detém. Ou seja, quem vai primeiro ingressar lá para retomar esses territórios é a segurança pública. A partir de então, você tem que retomar através de outras formas. Educação, saúde. E também para poder levar para aquele povo, né? Que antes estava impedido, como o senhor disse no início da nossa entrevista. Sim, a intenção sempre foi essa, desses grupos. E nós temos ali o exemplo de duas favelas apenas. Nós temos quantas favelas do Rio de Janeiro sofrendo com isso aí? Essa era a Penha e o Morro do Alemão. E nós temos quantos estados da federação também importando modelos similares. Podemos falar aqui na nossa região metropolitana. Podemos falar da Bahia aqui também, que está com um problema muito grande, que importam esse modelo. Quantos criminosos dos 117 narcoterroristas neutralizados, nós tínhamos, salvo engano, 32 de outros estados da federação. E desses 32, boa parte deles eram comandantes dos principais grupos criminosos nos seus estados. Porque o Rio de Janeiro, as favelas do Rio de Janeiro, elas se tornaram, em razão de ser esses pontos em que o Estado não consegue se fazer presente, elas se tornavam um ponto de refúgio dos principais criminosos do nosso país. O senhor não acredita que alguns chefões não estejam comandando de fora? Por exemplo, em alguma mansão, no Leblon, na Tijuca, sem ser aquele cara intelectual que comanda, porque hoje a gente vê o pessoal comandando das cadeias. Aliás, isso é um outro questionamento que eu ia lhe fazer, que vocês têm um trabalho muito árduo e às vezes até na nossa própria região se diz que tem um mandado, como outro dia a gente viu numa entrevista que o senhor concedeu, que alguns mandados foram cumpridos dentro de algumas penitenciárias do estado e até da região. E aí eu pergunto assim, as pessoas leigas, elas não entendem. Como é que o cara está preso e recebe um mandado de prisão dentro da cadeia? É uma situação, parece que nova, mas agora o nosso secretário, o Pozobon, vamos cortar o telefone, vamos isso, e parece que não deu certo. E essa é a grande preocupação, porque gastou-se um dinheiro exorbitante, o Estado está investindo em segurança, porque são 300 milhões nos últimos 2 anos, salvo engano, em armas, e tem que ter, e aparatos, para que vocês tenham condições de trabalhar, porque isso há muito tempo não se tinha essas condições de viatura boa, de armamento, para protegerem também as suas vidas. E nesse momento que vocês fazem todo esse trabalho, a pessoa está lá dentro do presídio, fazendo esse comando. Eu imagino a insatisfação de vocês quanto agentes de segurança. O Brasil, né? Vamos focar no nosso Estado. O Estado tem que trabalhar de uma forma séria e firme a respeito de impedir a comunicação externa dos presos. Essas últimas operações que a Draco fez esse ano, aí, onde foram presas inúmeras pessoas, a grande maioria dos presos estavam reclusos em estabelecimentos prisionais e estavam ditando todas as ordens através de smartphones. Então, por isso que a gente tem boa parte dos mandados de prisão preventivos sendo cumpridos no interior de estabelecimentos prisionais, porque é de lá que vêm as ordens. Nós temos os principais indivíduos fornecedores de entorpecentes para Santiago, que não estão reclusos aqui, estão reclusos em diversos estabelecimentos prisionais, inclusive de alta segurança
distribuídos em nosso estado, e eles seguem cada operação que nós fizemos, recebendo mais um decreto de prisão preventiva e sendo indiciados e imputados em mais crimes de tráfico de entorpecentes. Podemos citar tranquilamente indivíduos com mais de 200 anos já de condenação em razão dessas práticas reiteradas e que seguem dentro dos estabelecimentos prisionais a ditar ordens, né, além de ditar ordens, dizer como e quando e por que valor aquele entorpecente vai ser comercializado, por quem vai ser comercializado, a forma com que com que serão cobradas as dívidas, com violência e com violência extrema, muitas vezes ocasionando mortes, como recentemente aqui nós já tivemos. Então, enquanto não se enfrentar de uma forma séria esta questão de smartphones dentro dos estabelecimentos prisionais, de telefones, se impedir de uma forma efetiva a comunicação externa dos presos, nós seguiremos, de certa forma, enxugando o gelo do lado de fora. Sim. Porque o nosso trabalho, os órgãos de segurança pública eles vêm fazendo, realizando prisões, as investigações elas são cada vez mais robustas, porque você consegue, de uma forma técnica, se chegar a toda a cadeia de envolvidos na traficância do entorpecente, muitas vezes os descapitalizando, como recentemente também tivemos com sequestro de bens imóveis, sequestro de veículos, bloqueio de contas, veículo, né? Inclusive para servir a própria polícia. Bloqueio de contas bancárias. Então, estamos trazendo um sufoco na questão financeira também, mas precisamos que quem esteja recluso realmente esteja recluso e não em contato contínuo com o mundo exterior, e quando eu falo mundo exterior, com o restante da organização criminosa que faz parte, ditando todas as formas e ordens a respeito da traficância entorpecente aqui do lado de fora. Sim, voltando um pouco aqui para o nosso sul, as facções que existem aqui que o pessoal fala. Acredita-se, né? Eu tinha um outro delegado aqui em Santiago que ele falava muito no efeito pedagógico. O senhor um dia também nos falou, porque quando a mídia trabalha com seriedade, de acordo com aquilo que se tem de prova, porque esses dias uma senhora disse para mim, tu distorceu os fatos, daí eu disse para ela assim, então a senhora me dá a sua versão, mas uma coisa eu tenho que lhe perguntar, a senhora estava junto nesse momento? Não, eu não estava. Então eu não posso dizer com verdade algo que a senhora não estava junto. Porque se eles que estão estudando, que estão vendo provas, ainda têm dúvidas, imagina nós, mas eu vou colocar a sua versão. Então eu falei isso. Mas esse efeito pedagógico que a gente imagina que possa acontecer, eu estou falando assim como leigo da parte de segurança, vai servir aqui também para o Sul, para que não se alastrem tanto, para que não sigam, porque não sei quantas facções tem aqui, mas nós vivenciamos, por exemplo, Santa Maria, uma guerra entre eles. É uma das cidades que não se tornou, não digo a mais violenta, mas de maior número de homicídios nos últimos anos, e a gente vai ver, são esses meninos, são esses jovens, um mandando matar o outro, por causa da disputa, da rota do tráfico, a vingança, ou seja lá o que for. Então, eu pergunto, será que esse trabalho, eu não vou dizer o que aconteceu, o episódio lá, né? Porque quem estava lá estava trabalhando, quem estava defendendo a nossa cidade maravilhosa, né? Que o Rio continua lindo, não sei se continua, né? Mas de repente foi uma espécie de uma limpeza que fizeram, né? Porque mostrar força nossa, porque a polícia representa a nós, não é o bandido que representa a nós, é a polícia. Então, de repente, vai servir, doutor Guilherme, para que tenhamos um efeito pedagógico no Brasil e também aqui no Estado? Com certeza, João. Primeira coisa, essa operação extremamente exitosa, essa operação exemplar, ela está surtindo um levante de vários governadores. A gente vem acompanhando governadores apoiando e inclusive, se prontificando a enviar suas tropas especializadas para o Rio de Janeiro. Inclusive o nosso também, né? Inclusive o nosso. Então, isso demonstra, primeiro, que o Brasil não aguenta mais essa situação. Certo. Não aguentamos mais ver o que acontece no Rio de Janeiro. Então, como eu disse anteriormente, isso foi um basta. E a partir de então eu digo que a situação ela vai melhorar. E quando me perguntaste a respeito deste efeito, João, dentro do direito penal, a gente tem como finalidade da pena, né, o seu caráter, o seu caráter
preventivo, né? Então, e aí quando eu falo seu caráter preventivo, tanto a prevenção geral quanto a prevenção especial. A prevenção especial é direcionada ao criminoso. Sim. Olha, tu fizeste isso, né? Ou tu foi punido. Mas para que a sociedade também verifique, olha, aquele indivíduo que cometeu um homicídio, ele foi punido a 20 anos de prisão. Então, essas são as finalidades da pena que a gente tem no nosso direito penal. Então, isso também traz, de certa forma, uma questão de prevenção. Olha só, o Estado demonstrou a sua força no Rio de Janeiro e o resultado, exitosamente, foi esse. A partir de então, podemos ter situações similares em diversos estados da federação, né? Onde o Estado vem a se demonstrar sua força, que não existe territórios dominados por criminosos, por narcocriminosos, em que o Estado não possa ingressar, principalmente os órgãos de segurança pública, porque quando nós falamos em segurança pública, né, João, pelo artigo 144 da Constituição Federal, é muito claro. Segurança pública é um dever do Estado, mas é uma responsabilidade de todos. De todos. Todos nós somos responsáveis pela segurança pública. Então, quando a segurança pública está agindo exitosamente, além do Estado, é a sua população que está ali. Basta ver em diversos canais de comunicação vídeos da população do Rio de Janeiro aplaudindo. Hoje até publiquei à tarde que estavam aplaudindo, né? Porque até então eu não tinha visto esse tipo de vídeo, né? Eu nunca tinha visto até hoje no Rio de Janeiro. Mas eles viviam sob o domínio do medo, né? Eles estavam vivendo sob o domínio do medo, esse pessoal, né? O senhor falou agora outra questão que quase ninguém trouxe. De tudo isso taxado por eles. Quer dizer, um poder paralelo, né? Sim, se quem é contra, você sabe o resultado. Então, além de nós temos um Estado taxado em questões financeiras por essa, dentro dessas barreiras, é um Estado paralelo onde aquele Estado lá, aquele narco-Estado, investiga, acusa e julga no mesmo ato. Certo. E a gente tem inúmeros casos, inúmeros exemplos inclusive agora foi encontrado o poço do Comando Vermelho, com mais de 30 corpos lá. E um dos faccionados lá estava arrastando uma pessoa. Tem esse vídeo. Eles fazem os vídeos e mostram. Inclusive, há pouco tempo eu até parei de publicar isso, mas cansei de receber eles matando as pessoas e filmando e mandando. Quer dizer, o que passa no ser humano que a tortura foi abolida na maioria dos países? Porque a morte é certa para todo mundo, mas fazer a pessoa sofrer daquela forma, sabendo que vai morrer, inclusive cavando a cova. Quer dizer, uma pessoa que não tem sensibilidade nenhuma, né? Esses são os que comandam. E como é que nós não vamos intitular esses grupos como narcoterroristas? Nós precisamos que o Brasil acorde para essa situação também, para que a gente vire a chave. O momento está se desenhando para isso. Certo. Chega, basta. Nós não aguentamos mais. O que o presidente assinou hoje, uma lei antifacção? O que traz essa lei? Você já viu? João, eu não tenho como comentar porque eu não vi. Não vi. Mas leis no Brasil, João, nós tem temos bastante. A reveria. Nós não temos crimes para todas e qualquer situações ilícitas. Né? Para toda e qualquer situação que é ilícita, nós vamos ter um tipo penal. Nós vamos conseguir enquadrar no tipo penal. Não tem como eu dizer quantos crimes nós temos no Brasil, porque além do Código Penal nós temos inúmeras legislações esparsas que trazem os mais inúmeros delitos. Mas o que a gente precisa? Efetividade. Efetividade para essas leis, principalmente nos seus cumprimentos, né? E quando a gente fala em cumprir, a gente precisa de um investimento também na questão carcerária, que há pouco nós trouxemos, né? O Estado enfrentar de forma séria a questão carcerária no nosso país. Não estou falando do nosso Estado, mas estou falando do nosso país. Tem que ser enfrentado de forma séria. E assumir também, né? O controle em certas cadeias. Porque a primeira coisa que nós vimos, logo após a operação ser deflagrada, é o governador do Rio de Janeiro, ele anunciando que seriam transferidos para os presídios federais 10 dos principais líderes.
Então, ou seja, eu tenho poucos presídios federais, mas os presídios federais que eu tenho no país eu consigo isolar esses indivíduos e mantê-los como deveriam realmente ser mantidos. Mas olha a massa carcerária que nós temos em nosso país. É muito grande. Só no Rio Grande do Sul estão perto de 50 mil pessoas, entre os que usam tornozeleira e os que estão detidos. E o Brasil é o terceiro que mais fecha gente e é um dos países onde mais se matam bandidos e policiais. Também policiais. Então, é uma guerra que ninguém vence, nós, sociedade, não vencemos. Então, como eu disse, nós estamos, né, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, enfrentando e vivendo uma guerra assimétrica. Essa é a melhor nome, definição, né? A definição do que se vive. Não é um enfrentamento comum. Nenhum outro país do mundo a polícia enfrenta o crime como é enfrentado no Rio de Janeiro. Nenhuma outra polícia do mundo seria capaz de fazer o que a polícia carioca faz. É verdade. Tem uma pergunta aqui, nós vamos já para os instantes finais. E antes eu vou ler os recados aqui de quem está na audiência, muito grande a nossa audiência. Agradeço ao Dr. Guilherme por essa disponibilidade sempre de atender a gente. Claro que o senhor já vai pensando na resposta, né? O pessoal fala muito assim, vamos colocar o exército agora vai dominar, vai terminar com isso. Então, a próxima pergunta é essa. Se o exército pode, se tem condições, se é preparado, se não é, o senhor como técnico vai nos dizer. Mas aqui as pessoas estão mandando abraços e estão na audiência. O Digão Rocha diz, baita profissional, delegado. A Miriam Castro, delegado Guilherme, o melhor do Brasil. Que bom, né? Obrigado. Nós ficamos felizes. Olha, se depender do meu voto, eu também voto, hein? Obrigado, pelo melhor do Brasil. Elber Lavarda, a polícia do Rio de Janeiro foi cirúrgica, eliminou terroristas. Juliano Machado, o delegado foi cirúrgico em suas palavras. Elber Lavarda segue aqui. Telejornais mostraram os criminosos rasgando as roupas dos mortos. Eduardo Maronês, mostraram que quem manda é a segurança pública. Henrique Rosa, tem chefão comandando do STF. Bom, é o que eu disse, está na rede social, não sou eu. Gilce Muniz, a polícia na linha de frente. As leis precisam mudar, pois o cidadão tem seu direito de ir e vir. Não sei se as leis precisam mudar, elas precisam, acima de tudo, serem cumpridas, como o doutor acabou de falar, que tem muita lei boa que não consegue ser cumprida. Jefferson Gonçalves, quero saber o que vai acontecer com o complexo do Alemão. E o Estado vai permanecer, tem políticas públicas, e a polícia vai descer e deixar o Comando Vermelho... Aqui não deu bem para entender. Doutor Guilherme, algum comentário sobre isso que eu trouxe agora? E, é claro, agradecendo a todos vocês que participaram, e o vídeo vai continuar por um bom tempo. Aproveitem para escutarem, para a gente que faz notícia, tem um respaldo também mais técnico, embora não seja aqui que acontece. Eu tenho um veículo, a gente dirige um veículo que ele é lido no Rio Grande inteiro e até fora do Rio Grande do Sul. Então, a nossa responsabilidade, embora atendendo às opiniões, às charges que chegam de todo tipo de pensamento, mas quando alguém técnico nos fala, pode nos orientar melhor. Então, sobre a questão do Exército, já para nós finalizar, e algum comentário que o senhor queira fazer aqui sobre esses que lhe trouxeram aqui no momento. Então, inicialmente, agradecer as palavras a mim direcionadas, aí, muito obrigado. Isso é sempre um combustível para que a gente siga, né, em frente, não só no nosso trabalho, mas também com as nossas convicções, né, João? Com os nossos valores. Eu acho que isso é o mais importante, que a gente esteja convicto que está no caminho certo e que o país precisa melhorar no aspecto da segurança pública. Uma pergunta que eu vi que foi aventada é a questão da utilização do Exército nesses locais. Pois bem, o Exército já foi utilizado em outras oportunidades, né? Na pacificação, se eu não me engano, naquela situação em 2010. Então, desde que haja uma legislação específica permitindo essa situação, eu não vejo problema nenhum. Inclusive, eu vejo que é uma das formas de se trazer a presença do Estado, porque os efetivos policiais, eles não têm condições de se tornar onipresentes naqueles locais. O Exército, sim, tem um efetivo muito maior e conseguiria dar esse respaldo ali para aquelas populações. Então, isso tudo depende de questões também políticas. Será que isso vai acontecer, doutor Guilherme?
João, são decisões políticas. Como é que é o nome que se dá? Tem um nome técnico para essa que estão se montando lá agora? Os territórios pacificados, né? Você ter não é intervenção. Não é esse o nome. O Rio de Janeiro já teve sob intervenção, já. Né? Seria uma situação diversa, como a gente já teve nas pacificações, se não me engano, de 2010. Né? Mas eu creio que uma forma viável de se trazer a presença do Estado. Mas eles não são preparados para trabalhar dessa forma como vocês trabalham, né? Não, o Exército tem batalhões. Ele tem os bem preparados, né? Sim, já participaram de diversas operações. Não são aqueles meninos que a gente vê na rua assim. Quando a gente fala o Exército, é bom lembrar as Forças Armadas, certo. Né? Porque a Marinha também participou das pacificações, das operações ali. Então são operações no Haiti. São muito bem capacitados, né? Inclusive com uma das reclamações que se viu, né, que se ouviu que o governador teria solicitado os blindados das forças militares. E não tinha sido atendido. Eles têm uma facilidade muito maior de transpor aqueles obstáculos que os caveirões das polícias não conseguem, porque hoje uma das técnicas por eles utilizadas também, além dos obstáculos físicos, através de carros, de barricadas, de barreiras de concreto, de aço, são as valas que eles fazem para não como os blindados das forças policiais, eles se deslocam em rodas, em pneus, eles não conseguem transpor esses obstáculos, só os blindados com esteira. Então, seriam os veículos melhores apropriados para essa situação. E não tiveram nesse momento. O senhor vendo de fora, assim, acompanhando a mídia, porque cada um diz uma coisa. O governador do Rio teria pedido e o ministro da Justiça não teria enviado, que não foi pedido oficialmente. Eu não consigo trazer o que de fato houve. O senhor tem alguma fonte, alguma coisa assim, ou um pensamento que possa nos esclarecer? Claro que não está lá, eu não estou lhe cobrando, mas qual é o seu pensamento em relação a isso? Pelo que eu li, que eu escutei, que eu assisti, o governo federal estava ciente da operação. Quando eu falo governo federal, por exemplo, a Polícia Federal, o diretor-geral, a princípio, estava ciente. Não tem como não fazer uma operação desse volume sem comunicar diversos órgãos. Entendi. Tanto é que as ADPFs, elas exigem isso, João. As ADPFs que vigoram no Rio de Janeiro, as ações de descumprimento de preceito fundamental, elas exigem que numa operação de grande vulto, vários organismos sejam comunicados como foram. Inclusive, houve questionamentos a respeito do vazamento da operação, que a operação tinha vazado. Óbvio que vazou, não tem como não vazar. Olha a estrutura, a gigantesca. Quantos blindados, quantas viaturas. No deslocamento que já para o local. Isso? Aqui em Santiago, quando a gente se reúne, quando já está em deslocamento para algum local, os principais locais que geralmente são alvo de ordens judiciais já ficam sabendo. Imagina lá onde houve deslocamento se eu não me engano, foram 250 blindados, 2.500 viaturas, não tem como não. 2.000 e tantos policiais? 2.000 e tantos policiais. Então, objetivando, né? Pelo que eu li, o governo federal estava ciente da operação. E se quis ou não quis participar, a gente não tem como saber, né? Uma coisa é ter ciência, outra coisa eu como jornalista posso trazer aqui, sem medo de errar, que eu acompanhei depois que o presidente tentou não entrar muito na questão de quantas mortes, para não armar mais um pouco a direita, que a direita estava calçada em relação ao episódio, os outros governadores. Então ele tentou sair por mais uma tangente, né? Porque já tinha ocorrido aquela brecha tamanha de ter dito aquilo, porque eu considero que você pode até pecar na sua fala, mas uma autoridade tem que ter o compromisso, ela não tem esse direito de errar tanto assim quando fala. Tanto eu criticava o outro presidente, como eu critico esse também, para não dizerem bobagens, porque depois de dito, está dito e fica aquilo como verdadeiro. Então tem que ter esse cuidado, a autoridade tem que ter esse cuidado. Doutor Guilherme, muito obrigado pela sua presença aqui, foi maravilhosa a entrevista, fiquei muito feliz de rever o senhor, porque ultimamente anda tão calma a nossa região, nossa cidade, que a gente só se encontra quando tem alguma operação, alguma entrevista, alguma reportagem, então a gente fica até apreensivo agora, né? Será que não vai ter uma operação? Se não vai? Então é isso, né? A gente não ouve as sirenes. Então, me diz assim,
Tá tudo bem, vamos seguir nessa forma? Que assim seja, né, João, que assim permaneça. E que os anjos digam amém. O nosso trabalho como polícia judiciária, como polícia repressiva, sempre é um trabalho silencioso, né, João? Que a população, e tem que ficar sabendo, né? Ela fica sabendo e tem que ficar sabendo, porque é uma forma de nós prestarmos contas do que se vem realizando. Mas a gente tem um trabalho de 5 meses, 6 meses, às vezes trabalho de 1 ano, às vezes trabalho de 2 anos, que ele é simplesmente coroado com o cumprimento das medidas cautelares. Mas, até lá, teve muito trabalho, teve muita dor de cabeça, teve muita discussão, teve muita análise, teve não só a Polícia Civil trabalhando, né, mas com certeza ali organismos que são fundamentais. Um dos casos que mais deu trabalho, se o senhor quiser falar. Esse ano o homicídio da Cerca de Pedras. E parecia que não tinha... Deu muito trabalho. Que ia ser insolúvel, que não ia aparecer ninguém, e vocês surpreenderam com praticamente 1 ano de serviço, né? Foram 3 meses de serviço, mas investigação de crime violento, de morte, eu não recordo de nenhuma similar na questão de trabalho, de dificuldade, mas também eu não recordo de nenhuma tão bem elaborada, porque ela foi elaborada em critérios e em dados técnicos que não deixam margem dúvidas para discussão. E como eu sempre digo, é um crime, um homicídio, um latrocínio, como se aventou inicialmente como um possível latrocínio. Esses crimes eles precisam imediatamente serem solucionados e apresentados para essa comunidade, para essa sociedade, o resultado. Porque isso sim gera uma sensação de insegurança. Então, se nós não fizermos dessa forma, a gente não vai ter essa comunidade, essa sociedade, essa população seguindo nesta boa sensação de segurança que a gente tem, e além disso, do revés, a gente fomenta que situações similares venham a ocorrer porque não está tendo resolutividade, não está tendo um resultado. Então hoje eu posso afirmar, nós tivemos 2 homicídios consumados e 1 ou 2 tentados durante o ano, 100% deles elucidados com os autores, mandantes, executores, o que for, presos e permanecem presos. Então, isso que se espera. E não que nós tenhamos resultados de excelência, longe disso, a gente está sempre buscando melhorar, mas a prioridade sempre vai ser essa. Nós temos inúmeros delitos na nossa cidade, como sempre vai ter, temos furtos, temos a violência doméstica, etc. Mas numa escala gradual de crimes, né, de gravidade, o homicídio e o latrocínio na ponta dessa pirâmide é prioridade total. Separa tudo até se resolver. Se resolveu, você volta para o restante do trabalho. Tudo bem. Doutor Guilherme, muito obrigado, muito esclarecedora a sua entrevista, seguimos à disposição e espero que as pessoas tomem proveito de tudo que o senhor disse aqui, inclusive eu já aprendi bastante e vou continuar nessa linha, porque confio no seu trabalho, não é de hoje, e até hoje eu não vi uma informação que tenha sido mal conduzida. Então isso também nos dá segurança, porque às vezes o pessoal, a imprensa traz, mas a imprensa não pode estar inventando nada. Ela pode opinar, mas deixar claro que aquilo é uma opinião. Sim. Que senão ela vai fugir também, vai perder leitores, vai perder ouvinte, porque vai perder a credibilidade. Então a credibilidade da segurança pública que a gente trabalha é também a nossa, da nossa sociedade, que eu entendo. Muito obrigado, um grande abraço, e aqui vai também meu carinho, meu reconhecimento a todas as forças de segurança que são imbuídas, a Brigada Militar e tantos outros que trabalham diuturnamente para nos proteger e que continuamos assim. Obrigado. Voltamos então daqui uns dias com mais outro episódio importante no podcast Estação NP. Obrigado, Grupo Felite, obrigado também Lojas Quero Quero, obrigado Sicredi, nosso patrocinador master. Valeu, fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.